Olá novamente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Videocast Electric Summit, uma iniciativa do Negócios, Sábado, CMTV, com a parceria da Galp e o apoio da Toyota e do Crédito Montepio também. É um grande prazer estar aqui novamente para abordar temas tão importantes para a atualidade. O nosso convidado de hoje é o Ricardo Campos, presidente do Fórum Energia e Clima. Ricardo, vai ser um prazer falar consigo, vai ter a oportunidade de explicar como nasceu este fórum, quais são os seus objetivos e falar um bocadinho sobre as alterações climáticas, não é? Que nos afetam tanto, especialmente tendo em conta o verão que temos tido aqui em Portugal e não só, as temperaturas que têm sido atingidas. Acho que muita gente não tem às vezes a noção do impacto que as alterações climáticas têm na meteorologia e no calor que vivemos. Eu agora vou-me calar um bocadinho, vou passar a palavra a si. Ricardo, explique-nos como é que nasceu o fórum e que atividades é que são mais importantes, mais prioritárias para vocês? Pedro, é um gosto também estar aqui. Dizer que este stress do calor que nós temos vivido e outros eventos extremos é a melhor forma de as pessoas se sensibilizarem, infelizmente, com este dano que a nossa civilização industrial já fez ao sistema terrestre, a esta crise climática que nós atualmente vivemos. E foi para isso que nasceu o Fórum da Energia e Clima. Nós compreendemos que este era um tempo decisivo. Nós temos muito pouco tempo para resolver esta crise climática. Os danos que já foram cometidos são enormes. A energia acumulada no sistema terrestre tem provocado todos estes eventos extremos que estão a mudar o nosso modo de vida, que estão a mudar a forma como nós, que já nos obrigam a adaptar a uma nova realidade. E nós achamos que criar um fórum de energia e clima, no sentido das pessoas desenvolverem projetos, no sentido das pessoas fazerem a diferença no seu país, na sua comunidade, era estarmos alinhados com aquele que é o maior desafio do nosso tempo, um dos maiores desafios da humanidade, que é lutarmos por um futuro, lutarmos pela preservação do nosso modo de vida, e fizemos utilizando a língua portuguesa, numa união dos 9 países, porque esta concertação à escala global é importantíssima para que consigamos ultrapassar. Uma molécula de CO2 emitida em Portugal é igual àquela que é emitida na China. Certo. Portanto, nós temos que ter esta noção e temos que perceber que temos que avançar em conjunto. Uns têm um papel mais importante do que outros, porque uns são mais poluidores do que outros. E nós encontramos também dentro deste espaço da CPLP, dos países de língua portuguesa, para além da questão dos laços da afeição automática, da partilha desta língua maravilhosa que é a língua portuguesa, nós encontramos também diferentes países, diferentes realidades. E isto é também uma oportunidade de cooperação. Cooperação essa que foi aquilo que não aconteceu nos últimos 200 anos, onde nós tivemos um hemisfério norte que se desenvolveu muito à custa do hemisfério sul, acumulando uma quantidade enorme de gases com efeito de estufa na atmosfera, e agora nós vimos, e também é um sinal do modelo que desenvolvemos, que o hemisfério sul é aquele que é mais afetado, porque são os países mais vulneráveis, acabam por estar no hemisfério sul. Através da lusofonia, Portugal chega a mais de 270 milhões de pessoas. Fale-me nas oportunidades que isto cria e nos desafios que também tem, de acordo com os países diferentes e as realidades diferentes. Como é que vocês criam as prioridades para cada um desses territórios e como é que juntos têm mais força junto dos governos, das empresas e do indivíduo também, não é? Eu penso que para Portugal é muito importante fazer uma opção mais atlântica, virar-se mais para o mar. Tivemos agora recentemente esta conferência das Nações Unidas dos Oceanos. Nós, estrategicamente, nos últimos 30 anos, virámos muito para a Europa e nós esquecemos um pouco as enormes oportunidades que este mercado em 4 continentes, com 270 milhões de pessoas, pode significar para Portugal. Como também Portugal pode significar, e muito, para os outros países da CPLP, como uma porta de entrada da Europa também, de um mercado também muito, muito grande. E, portanto, o Fórum da Energia e Clima tem também esta missão de despertar
esta oportunidade que existe de nós aprofundarmos esta cooperação. Como é que nós temos tentado fazê-lo? Depois de termos criado esta nova organização, com 22 membros fundadores dos diferentes países, nós criámos equipas nacionais e estamos a desenvolver, conversando uns com os outros, projetos específicos em determinadas áreas. E criámos 3 grandes eixos. O primeiro eixo é um eixo que é extraordinariamente importante, que é informar e sensibilizar as pessoas. E aqui os órgãos de comunicação social, os jornalistas como representantes da opinião pública, têm um papel decisivo, porque levam esta voz a muito mais pessoas e levam a verdade da ciência e levam aquilo que é importante as pessoas perceberem para poderem agir. E isto é uma área muito, muito importante. Nós estamos a criar conteúdos, estamos a validá-los cientificamente, temos programas em que fazemos o broadcast de muitas destas matérias críticas. Tivemos em 2020, no período da pandemia, 23 conferências com pessoas de toda a CPLP, portanto, e muito comentadas, seguidas por milhares de pessoas com especial interesse e com esta curiosidade de diferentes realidades estamos a falar uns com os outros e gerámos aqui imenso debate. Depois, projetos nas comunidades. Não basta informar e sensibilizar, nós temos que fazer, e temos já 2 projetos que estão neste momento a ser, um deles já está em fase de piloto, que é o projeto Miema, que visa recuperar 1000 hectares de zonas de mangais, que são zonas úmidas entre a parte terrestre e o mar, santuários de biodiversidade importantíssimos, grandes, muito e para o equilíbrio das temperaturas também, certo? Sim, da regulação e também do sequestro do carbono, porque são áreas muitíssimo ricas, são berçários de vida e nós estamos com esse projeto como algo que nós queremos desenvolver. Nós não queremos ter muitos projetos, mas queremos ter projetos impactantes. E depois temos o Observatório da CPLP de Clima, que é um projeto de investigação científica que uniu estes países e que está aprovado pela CPLP. Era precisamente sobre esse observatório que eu queria falar um pouco também. Como é que compara aquilo que se vê em Portugal com os restantes países do observatório, especialmente na matéria da descarbonização e da transição energética também? Dizer antes disso, Pedro, me permite que Sim. Nós, no Observatório, temos um objetivo de dar à comunidade científica e dar aos decisores políticos ferramentas e dados para melhor poderem decidir e para melhor poderem investigar. Portanto, é um conjunto onde nós estamos a colocar indicadores de mitigação e de adaptação às alterações climáticas, indicadores que possam servir à comunidade científica no sentido de perceberem qual é o estado da arte e monitorizar também o avanço que nós temos em cada uma destas áreas. Eu diria que existem diferentes desafios consoante os países que nós estamos a falar. É importante nós percebermos que a ação climática engloba 2 grandes áreas. Uma que é a mitigação, é aquilo que nós podemos fazer para resolver a crise climática, e a outra é a adaptação. Nós concentramos na atmosfera nos últimos 40 anos 50% da concentração de gases com efeito de estufa. É recente. Foi já no nosso tempo de vida que a fizemos. E temos que perceber que isto também não se resolve de um dia para o outro. Nós vamos ter que nos adaptar já a estes eventos extremos. Nós hoje já não temos a primavera, o verão, o outono e o inverno como tínhamos antes. Nós já perdemos isto. Isto é um dano que a nossa civilização já causou e nós temos que nos adaptar a isso. E nós temos na CPLP, Moçambique, o Brasil tem 8.000 km de costa, Portugal também é um país costeiro, nós temos uma vulnerabilidade enorme ao fenómeno das alterações climáticas. Nós vimos em Moçambique o ciclone Idai, que foi a tempestade mais destrutiva do hemisfério sul, a violência que teve. Porquê? Porque muitos destes países não estão preparados também para estes eventos extremos e, portanto, este capítulo da adaptação, principalmente em África, é muito importante. E temos países arquipelágicos, temos países onde chove muito, temos países onde não chove praticamente nada, o caso de Cabo Verde, e nós, neste capítulo da adaptação, é muito importante encontrarmos as ferramentas para que se consigam, para que estes países possam adaptar. Depois há, digamos, a área da mitigação, que será a mais importante, que é ela que irá viabilizar um futuro. Não o futuro do planeta, que as pessoas gostam muito de dizer salvar o planeta. O planeta vai sempre existir. O que pode deixar de existir
é a nossa capacidade de habitarmos este planeta e daqui conseguirmos a viver da forma como temos feito até aqui. Portanto, mitigar é muito importante e nós fazemos através da descarbonização da economia e de uma transição urgente para as fontes de energias renováveis para a produção de eletricidade e de energia térmica. E aí dizer que Portugal, o estado da arte de Portugal, é muito positivo. Nós hoje já temos 60% da nossa eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. Fizemos na área ambiental enormes progressos nas últimas 2 décadas. Por exemplo, o setor da água, nós temos 99% da água para consumo já é potável. Fizemos na parte de saúde pública, do tratamento, das redes de saneamento, o tratamento de esgotos, foram cerca de 7 mil milhões de euros de investimento. Estaremos na área dos resíduos ainda com passos a dar numa convergência com a Europa, mas eu penso que nós temos que ter algum orgulho do caminho que já fizemos, mas não um orgulho tão grande que nos permita imobilismo sobre o muito que ainda podemos e temos que fazer até para explorar estas nossas dimensões competitivas e estas oportunidades da economia verde. Eu queria saber, Ricardo, qual é a reação de representantes de governos e grandes empresas em países lusófonos à mensagem que vocês tentam transmitir e também, de acordo com a sua experiência e dos países membros, qual é a grande prioridade neste momento? Qual é a mensagem principal que partilha com os decisores? Eu penso que essa é a grande vantagem e a grande conquista que já foi feita. Hoje, a defesa das questões ambientais já não é uma questão de nicho ou uma questão só de alguns. Hoje esta sensibilidade está presente em toda a sociedade e está presente também nos decisores políticos. O facto de nós estarmos a viver um período de circunstâncias leva-nos também a que isto seja inegável. As pessoas sentem este calor que está a existir, sentem estes eventos extremos. Eles já são num número tão elevado que a própria agenda mediática não os consegue acompanhar Certo. todos em todo o mundo. Portanto, e nós olhamos para esta realidade e ela entra-nos pelos olhos e entra também pelos olhos dos decisores políticos, dos decisores empresariais que também têm filhos e também têm netos e também se preocupam com o futuro. E, portanto, essa é uma conversa fácil. E a prova disso, tivemos eleições em Portugal há pouquíssimos meses e conseguimos perceber que praticamente todos os partidos colocaram esta questão da transição energética, da penetração das energias renováveis, de uma economia mais sustentável como os seus grandes desígnios estratégicos. Em Portugal, apenas a Iniciativa Liberal é que não tocou neste tema. De resto, todos os partidos políticos assumiram isto como a sua prioridade. Isto mostra que nós neste momento, estamos perante uma mudança que já é irreversível. Ela vai acontecer. O que nós temos aqui, a grande luta aqui, quer nas lideranças políticas, quer nas lideranças empresariais, é o tempo que nós temos para conseguir fazer esta mudança. Nós temos que encurtar e acelerar esta transição. E nós vimos e temos aqui um exemplo muito concreto daquilo que é esta questão da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós percebemos que nós continuamos diariamente a financiar um ataque ao mundo livre, aos nossos valores, por causa desta dependência energética que temos. O sol e o vento, eles são um recurso disponível para todos os países. E para um país é muito importante controlar as suas fontes de energia e nós não temos que importar isso. E, portanto, esta transição é demasiado evidente. Não precisamos que as pessoas continuem com o mundo depois de um século XX horrível. Um século XX horrível em vários níveis, porque a crise climática é gerada sobretudo no século XX, com toda esta concentração de gases com efeito de estufa. Eu estive há dias em Geneve, no Museu da Cruz Vermelha, e é chocante ver como é que nós acumulámos conflitos no século XX, milhares e milhares de mortes, e continuamos no século XXI a insistir, continuar a deitar bombas em cima da cabeça das pessoas, portanto, e criando todo e insistindo em erros com os quais nós, humanos supostamente inteligentes, já não devíamos cometer. E por isso, neste momento,
aquilo que eu diria é que nós temos que compreender a natureza dos conflitos que existem, tem como base uma dependência energética que nos cria situações dramáticas, porque a economia deixa de funcionar se nós tivermos. Nós temos, porque é que nós temos que continuar a comprar gás natural à Rússia? Porque nós, sem isso, os nossos hospitais deixam de funcionar, as nossas empresas deixam de funcionar, porque nós, apesar destes sinais todos, em 2021 continuamos a depender 80% dos combustíveis fósseis para toda a energia que precisamos em todo o mundo. Isto mostra a velocidade que temos que imprimir à mudança e mostra também que nós precisamos de mudar o modelo e que, para que isso aconteça, precisamos de pessoas sensibilizadas, mas precisamos, sobretudo, que, para além da sensibilização, aconteça mudança e aconteçam políticas efetivas que permitam esta descarbonização da economia, que nos permitam libertar, caminhar para as fontes de energias renováveis, num caminho que é demasiado claro. A questão económica, a equação económica é relativamente fácil de resolver. Nós continuamos à data de hoje a enviar como subsidiação à indústria dos combustíveis fósseis, por causa desta dependência, cerca de 10 milhões de dólares por minuto. Portanto, nós temos os recursos também para fazer essa transição energética. Eu para já gosto do facto, Ricardo, que tem vários números memorizados, porque eu costumo sempre dizer que os números não mentem, e quando se pode usar factos, especialmente nos tempos que vivemos, quando existe tanta especulação, quando existe o perigo da propagação de fake news, eu gosto sempre quando tenho a oportunidade de falar com pessoas que partilham factos, e esses factos depois ajudam-nos a perceber qual é, na verdade, a realidade. Tenho uma pergunta para lhe fazer sobre não só o Pacto Ecológico Europeu na Europa, e se Portugal, na verdade, está no bom caminho, e depois Portugal tem, obviamente, metas a atingir, outros países têm as suas próprias metas, e um dos países de que já falou, obviamente, e que faz parte do Fórum é o Brasil. Se politicamente o Brasil olha para esta questão com a urgência que devia, ou na verdade se vai ter de esperar por outro líder para haver uma maior urgência. Portanto, eu sei que são duas perguntas um pouco diferentes, mas têm a ver mais com metas e a velocidade desta transição, e tanto Portugal conseguir atingir metas europeias, como o Brasil conseguir atingir metas não só nacionais como regionais, globais. Eu diria, o Brasil representa cerca de 3 ou 4% das emissões em todo o mundo. Portugal representará 0,1%, à volta disso. Portanto, o Brasil pode ter aqui um papel muito, muito importante. Mas Portugal também. Nós não podemos nos esquecer que, apesar da nossa dimensão, nós somos a primeira aldeia global, demos novos mundos ao mundo, e podemos, neste capítulo da transição energética, e já o fizemos em parte. Muita gente não conhece esta realidade, mas aquilo que fizemos no início deste milénio, com o investimento no eólico, foi verdadeiramente transformador. Nós criámos um cluster industrial que ainda hoje exporta, ainda hoje à data de 2022, mais de 400 milhões de euros todos os anos. Criámos empresas no meio universitário, empresas tecnológicas que conseguem saber quanto é que vai soprar de vento em cada turbina com algumas horas de antecedência, e que hoje exportam serviços, exportam tecnologia para esses países. E nós, nesse sentido, como Portugal, podemos ser verdadeiramente mobilizadores se apostarmos na inovação, se apostarmos na transferência de conhecimento para as empresas e fazermos nas áreas do solar, nas áreas do armazenamento de energia, aquilo que já fizemos no eólico. E, portanto, nós podemos, de facto, ser uma nação liderante e que inspire outras, tal como a Dinamarca, tal como a Noruega também estão a inspirar. Portugal também o pode fazer. Depois, relativamente ao Brasil, as políticas são mais ou menos como as energias renováveis. Elas também se podem renovar e podem ser diferentes. Eu tenho esperança que no Brasil, não queria entrar muito no comentário sobre qual será a escolha dos brasileiros, com certeza, mas tenho esperança que o Brasil ganhe uma política que seja mais... que tenha as preocupações ambientais mais na ordem do dia. O Brasil é um país fantástico, uma dimensão continental com recursos enormes. A Amazónia é um problema que afeta todo o mundo.
como temos outros pouco conhecidos dentro da CPLP, em Angola, a floresta de Naiombe, na parte norte de Angola, que faz fronteira com o Congo, vai deixar de existir nos próximos 20 anos, é das florestas virgens mais importantes do mundo. Aquilo que está a acontecer na Guiné-Bissau, destruição de biodiversidade, destruição de mangás, é um atentado enorme, não à Guiné-Bissau, mas à humanidade, e nós precisamos de cuidar disso. Portanto, o Brasil aqui é importante, como são também importantes outros países da CPLP. Diria que o Brasil pode ser, devido à dimensão da própria floresta amazónica, pode ter aqui um papel importante naquilo que é fundamental, que é a cooperação do hemisfério norte com o hemisfério sul. Em 2009, em Copenhaga, foram acordados entre os países, na COP de Copenhaga, foram acordados entre os países do mundo que iriam ser transferidos 100 mil milhões de dólares para os países emergentes. O Brasil não é um país pobre, é um país desigual, mas é um país onde está um grande serviço de ecossistema e, portanto, seria bom que países como a China, os Estados Unidos, países muito poluidores, pudessem transferir recursos para proteger um bem comum à humanidade. E estes 100 mil milhões de dólares têm sido muito pouco executados todos os anos, o que nos leva àquele que é o grande problema. As cimeiras, os discursos têm grandes proclamações, têm coisas até que são ditas e que são incontestavelmente positivas, mas depois não têm uma tradução prática no seu dia-a-dia. E esta realidade de uma sociedade mais informada, de uma comunicação social também com mais recursos para poder investigar e compreender melhor estes problemas, é extraordinariamente importante para pressionar e para monitorizar este cumprimento, que infelizmente tem sido muito, muito baixo. Ricardo, há muita gente que questiona o acelerar da transição energética, usando como razão ou como desculpa o facto de ser caro. Esta transição energética é cara, seja para os cidadãos, seja para os governos, seja para as próprias empresas. Ainda é uma razão válida esta para pedir mais tempo e temos este tempo. O que é mais caro? Não agir agora, a esperar para mais tarde, ou agir já? Isso é uma questão interessante. O que é caro? Alguém já fez o cálculo daquilo que são os prejuízos dos eventos extremos em todo o mundo, que acontecem todos os dias? O último número que vi foi de 2017, 250 mil milhões de euros só em prejuízos dos eventos, dos desastres naturais. Alguém já fez a conta às perdas de vidas humanas, se é que isso tem um valor que pode ser calculado, às perdas de biodiversidade, de vida que nós estamos a ter? Nós estamos perante uma possibilidade até ao final deste século, se nada ter feito, nós perdemos 50% de todas as espécies vivas com base na Terra. É a maior destruição em massa desde os dinossauros há 65 milhões de anos. Como é que é caso para perguntar o que é que nós andamos a fazer? Será que isto não nos mobiliza? Nós colocámos em risco só nestas últimas 2 gerações 1 milhão das 8 milhões de espécies vivas. Portanto, nós precisamos de pensar sobre isto. Há um preço para isto. Quanto ao tempo, nós não temos de facto tempo. Agora, nós precisamos de perceber aquele que é o mundo possível, fruto daquilo que nós fizemos até aqui. E o mundo possível será mais ou menos este. Nós não podemos fechar a economia, levar milhões de pessoas para a pobreza. Nós já temos um mundo demasiado desigual e, portanto, se deixarmos de ter energia para abastecer as nossas indústrias, as nossas empresas, nós vamos ter aqui um colapso económico que não podemos. Portanto, nós temos que aqui aceitar um período de transição, mas esse período de transição são 10, 20 anos. Nós não podemos continuar a criar o dano que já criámos. Quanto ao custo da transição, ele também está calculado. As contas estão todas feitas, há imensos estudos. É cerca de 2,5% do PIB mundial é investido todos os anos nos próximos 10 anos. Nós investimos muito mais do que isso para fazer face à pandemia da Covid-19. Será que não conseguimos ter estes recursos para conseguirmos salvar o futuro do nosso modo de vida, darmos um
um planeta com um sistema climático mais íntegro às próximas gerações. Já não estou a dizer entregarmos aquilo que recebemos, mas pelo menos fazermos alguma coisa num tempo em que é decisivo que o façamos. Eu dedico pessoalmente tempo a esta causa, porque eu não quero que as minhas filhas me perguntem porque é que não fizeste alguma coisa enquanto ainda estavas a tempo de fazer. E por isso é que eu dedico horas todos os dias a isto, porque é de facto essencial e é esta janela de oportunidade de tempo que nós temos de o fazer. Agora, nós não podemos continuar a estabelecer objetivos para 2030, para 2050. Nós temos que monitorizar isto numa janela mais curta de tempo. Nós temos que monitorizar em 2023. Nós definimos objetivos agora na COP em Glasgow. Eu vou agora em novembro também para Sharm el Sheikh, para a COP 27. Assim, nós não devemos ver coisas... Foram lá assumidos compromissos. Nós devíamos ver agora, em 2022, se os compromissos estão ou não estão a ser monitorizados, e não, tudo se atira lá mais para a frente. Para um período onde as pessoas, muito provavelmente, os decisores já não terão responsabilidade. Portanto, nós temos que perceber este sentido de urgência e temos que perceber que quanto mais tarde fizermos, mais diferente será o mundo que vamos legar àqueles que hão de vir a seguir a nós. E para terminar, qual é o papel que nós todos podemos ter para pressionar os grandes grupos empresariais, os nossos governos, para cada vez mais tomarem decisões responsáveis para a saúde do nosso planeta? Qual é a mensagem que deixa? O que é que diz às suas filhas? O que é que diz à sua família? O que é que diz às pessoas que podem, na verdade, no dia a dia fazer diferença? O que é que me diz a mim? O que é que eu tenho de fazer para garantir? E eu sei que já sou de uma geração também mais avançada, não vou estar cá há tanto tempo também como a minha filha, mas qual é essa mensagem prática? É uma mensagem de esperança também, porque neste momento a mudança é possível. E nós temos que olhar para aquilo que aconteceu já na nossa história e perceber a força que os movimentos que nasceram de baixo para cima tiveram no passado. Os direitos civis, o LGBT, o próprio empoderamento das mulheres foram algo verdadeiramente notável e que só foi conseguido quando a sociedade toda se mobilizou e pressionou de baixo para cima. E nós temos que conseguir, para a crise climática, esta mobilização. A economia é uma besta feroz, é algo que tem pouca humanidade, que não tem respeito pelo património natural, onde estão presentes muitos dos nossos instintos mais primários, e isto precisamos ter consumidores mais informados para fazerem escolhas certas e para exigir que essa economia consiga colocar as externalidades destes ataques ao ambiente, consiga fazer as contas todas, porque esta visão neoclássica que nasceu na escola de Chicago de que a economia desregulada, em que todo o património natural pode ser substituído por valor, é uma ideia errada e que precisa de ser combatida com informação. E, portanto, cada um de nós pode fazer a diferença e nós podemos fazer esta diferença. As nossas crianças já nos trazem muitas mensagens, já nos ensinam muito e isso é positivo. E todos contamos se conseguirmos colocar um painel fotovoltaico lá em casa, se usarmos mais o transporte público, se reciclarmos mais, se conseguirmos desperdiçar menos alimentos, se conseguimos gastar um bocadinho mais de dinheiro para comprar alimentos produzidos de forma orgânica e biológica. E estas nossas opções individuais é que vão transformar a economia, é que vão transformar as mentalidades das lideranças, e acho que é assim que nós vamos conseguir, e sobretudo usando a nossa voz, conhecendo melhor, estudando os problemas e falando às pessoas, falando a verdade ao poder, usando o nosso voto. O Al Gore costuma dizer muito isto: usem o vosso voto nas vossas opções, para que os políticos também possam assumir cada vez mais compromissos e para que nós consigamos de facto ter esta mudança, lutando como se, olha outra frase do Al Gore, como se o futuro dependesse desta nossa ação, porque de facto, infelizmente, ele depende. Ricardo Campos, Presidente do Fórum de Energia e Clima,
Foi um grande prazer falar Prazer consigo sobre este tema que é tão importante e conseguiu fazê-lo de uma forma prática, objetiva, apresentando factos e argumentos que, creio eu, não me ajudam só a mim a compreender melhor as oportunidades e os desafios, como também todos aqueles que seguem este programa e esta série do Electric Summit. Ficamos por aqui neste episódio do Videocast Electric Summit. Espero que tenha desfrutado desta conversa. Nós iremos regressar nos próximos tempos para mais conversas interessantes, estimulantes, com convidados que podem partilhar informação tão importante para a saúde e futuro do nosso planeta. Até lá.